A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também que ainda não é um aluno da EBD, mas está aqui conosco, né? Estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, esta iniciativa que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADER, a Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e este departamento é dirigido pelo pastor Reinaldo Dito. Quem está aqui comigo hoje é o diácono Matheus Lins e o diácono Ayrton Senna. A paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, meu irmão Cleanto, a paz do Senhor, meu irmão Ayrton. Estamos aqui, né, felizes por poder compartilhar mais desta oportunidade de ensinar ou de comentar, né, de tentar ajudar o professor no ensino da palavra de Deus, né, mais especificamente na lição bíblica. E hoje a nossa lição, né, como doravante vamos ver, é a lição 7, que fala sobre instruções sobre o comportamento na igreja. Então, a verdade é que é uma lição muito importante, né, e que trata de um assunto muito odierno, muito atual. Como devemos nos comportar como igreja, sendo membros, e como esse organismo vivo, igreja, tem que se comportar. A paz do Senhor, irmão Cleanto, a paz do Senhor, Matheus Lins. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, para que juntos possamos falar a respeito da lição de número 7. Né? Uma lição muito boa, muito agradável, que a gente possa aqui trazer subsídios para ajudar os nossos professores na condução dessa aula maravilhosa. Amém. Como o professor Lin já adiantou, né, essa aula vai falar sobre as instruções sobre o comportamento na igreja, né? Nas lições anteriores, lição 4, a gente tratou sobre as instruções para mulheres, lição 5, tratamos sobre as instruções para o presbítero, lição 6, para os diáconos, e agora a lição que vai tratar sobre essa instrução para o corpo de Cristo, né, para a igreja. E aí, vamos falar um pouco sobre essas orientações, né? O nosso objetivo aqui é subsidiar você, querido professor, para que na aula deste domingo você toque nos principais pontos acerca desse tema. E para começar, eu queria pedir para que o nosso irmão Ayrton lesse, por favor, o texto base da lição. Amém. O nosso texto bíblico está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 ao 16, que diz a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém, glória a Deus. E assim ele termina o capítulo 3, né? É importante, professor, você trazer uma breve revisão, né, sobre o objetivo da carta de Paulo a Timóteo, né? Inclusive, a própria lição, ela coloca como primeiro tópico o propósito de Paulo, né? E aí, a gente já tratou sobre isso na lição de número 1, né? Paulo escreve essa carta de Timóteo com o objetivo de instruir como ele se portar na igreja de Éfeso, como ele também buscar os líderes, né, os presbíteros que ficariam ali quando ele partisse, né? É importante também esclarecer que existiam dois tipos de obreiros itinerantes e os obreiros que permaneceriam na igreja. Paulo, Tito, Timóteo eram obreiros itinerantes, eles estavam ali no processo de expansão da igreja, então eles passavam um tempo naquela igreja, instruía os líderes, né, buscava ali os requisitos que foram, como a gente viu nas lições 5 e 6, ditos por Paulo, buscavam esses requisitos naqueles irmãos, naqueles candidatos à liderança, e depois eles partiam para outra cidade, e aqueles obreiros permaneciam ali com o objetivo de guiar as ovelhas daquela cidade, né? Como era o caso de Éfeso. E Éfeso é uma cidade muito complicada, uma cidade que era a rota ali principal de viagens do Ocidente para o Oriente, era uma cidade atolada no paganismo, né? E a exemplo disso nós temos aí o templo da deusa Diana, que era considerado, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Um templo colossal, com mais de 100 colunas, todas de mármore, com pedras preciosas, com ouro e tudo mais, né? Então, de fato, era uma cidade que tinha tudo para seguir essas práticas, para continuar vivendo nessa poligamia, nesse paganismo. E aí, então, Timóteo chega lá com essas orientações de Paulo, um jovem líder, né? Mas com uma missão tão nobre, né? Uma missão tão difícil que era liderar aquela igreja. Uma característica que também já foi comentada em outras aulas é que a carta de Paulo é uma carta de fato pessoal, né? Ou
Você percebe Paulo ali diversas vezes motivando Timóteo, né? Porque Timóteo, em alguns momentos da sua trajetória, ele era alguém desmotivado, então Paulo motivava. Paulo também cuidava de Timóteo quando ele diz que ele utiliza o vinho como remédio, né? Podemos perceber que, de fato, existia ali uma amizade genuína, né? Timóteo não era só um fiel cooperador de Paulo, mas também um amigo. Isso fica evidente quando ele diz que, nesse próprio texto, como o irmão Ayrton leu, no versículo 14, que ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Então, de fato, Paulo ele tinha um plano de encontrar com Timóteo, ele queria se reencontrar com ele, né? Mas não há nenhum relato de que esse reencontro aconteceu. Mas eu acho interessante comentar que da mesma forma que Paulo tinha seus planos, nós também temos nossos planos. Isso me lembra muito a obra missionária. A gente estava num culto essa semana, inclusive o irmão Aito também estava, e o pastor missionário estava falando da dificuldade, né? Comentando de algumas dificuldades que ele já passou quando ele era missionário, né? Hoje ele lidera esse departamento da nossa igreja, e aí ele falava a respeito de uma vez que ele estava na fronteira do Brasil com seu filho, esperando ali o ônibus para voltar para casa. Mas aí ele descobre, naquele dia, que esse ônibus não iria mais passar. E aí, sem nenhuma perspectiva, ele senta ali na rodoviária e fica aguardando, sem saber o que poderia acontecer. Depois de muito tempo, descobre-se que terá um ônibus, e vale salientar que em nenhum momento ele reclamou com Jesus, ele murmurou, ele falou que como é que pode ele estar fazendo aquela obra, ele está passando por aquilo, em nenhum momento ele murmurou. Pelo contrário, ele permaneceu firme. E aí, depois de um bom tempo, ele descobre que virá um ônibus, e aí ele já muito cansado de esperar ali com seu filho, ele espera que fosse um ônibus mais confortável, né? Ele contava que da primeira vez que ele foi no ônibus que ele chamava de bus-cama. Era um ônibus bastante confortável, que tinha uma cama, que podia se deitar e tudo. Mas o ônibus que veio foi o famoso teco-teco. Um ônibus que batia muito, sem o menor conforto, e aquela rodoviária que antes estava vazia, quase vazia, quando o ônibus chegou, surgiu gente de todos os lugares, lotou aquele ônibus, e ele disse que ele só conseguiu encontrar lugar sentado no chão, no corredor do ônibus, com a cabeça inclinada sobre o joelho do filho. E a viagem era de mais de 1.000 quilômetros. Então, imagine a dificuldade que ele passou para voltar para casa, né? E aí talvez alguém dissesse: meu Deus, mas o que faz uma pessoa passar por isso? E eu tenho certeza que o que fez aquele pastor passar por aquilo, sem nem mesmo reclamar ou murmurar, foi o amor pela obra. E quando Paulo aqui, ele diz que tem essa vontade de enxergar, de visitar, né, de reencontrar Timóteo, ele também diz logo em seguida que para que não haja problema e que a gente sabe que para evitar riscos, ele queria dizer, ele vai e escreve essas cartas de forma por escrito, né? Ao invés de esperar se encontrar com Timóteo para dizer essas orientações, ele escreve as cartas a Timóteo. Então, ainda que nós tenhamos planos, ainda que nós tenhamos objetivos, vontades, mas a obra de Deus ela vem em primeiro lugar. E você não pode sacrificar a obra por um desejo seu, por uma vontade sua. Então, talvez, professor, fosse interessante você tentar comentar sobre missão com seu aluno, né? Comentar com ele desse amor pela obra missionária. A gente sabe o quanto Paulo sofreu também as perseguições, até o seu martírio. E a obra missionária ela precisa de voluntários, ela precisa de pessoas dispostas a servir a Deus nessa obra tão nobre, né? É muito interessante, irmão Cleanto, que o senhor falou agora a respeito da necessidade, né, ou da vontade, do desejo de Paulo em reencontrar Timóteo. Mas ele também entendia, né, que a obra de Deus ela estava acima de tudo. Então, como ele sabia dos riscos, né, como ele sabia dos perigos, ele, como o senhor falou, preferiu escrever as cartas, né, porque a carta naquela época era o meio de comunicação oficial, né, mais fácil ali para que pudesse chegar a informação até Timóteo. Então, ele sabia, ele tinha o desejo de querer encontrá-lo, mas ele sabia das dificuldades e até mesmo que não poderia chegar, né, ao ponto de encontrá-lo para isso, né, para falar. Então, por isso que ele escreve as cartas. Então, é muito importante também, interessante, o desejo de Paulo em encontrar, mas não colocar isso acima da vontade de Deus, né, porque ele sabia que a obra de Deus era maior, era mais importante. E também falando, né, a respeito da mudança de planos, que o senhor bem pontuou, eu acho muito interessante essa intenção de Paulo e entender a vontade de Deus. E sobre mudança de plano, a própria vida, né, a própria conversão de Saulo foi um exemplo de mudança de plano, né? Quando a Bíblia relata em Atos capítulo 9, dos versículos 3 ao 6, que eu preparei aqui para ler, diz o seguinte: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor?
e disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, a própria conversão dele, né? Ele sabia que Deus mudava os planos, porque a própria conversão dele foi uma mudança de plano, né? Ele tinha o desejo de chegar logo, né, a Damasco ali, mas Deus, ele mudou o seu plano, né? Deus, ele mudou a história dele com resplendor de glória. E o interessante é que quando ele cai, né, em si, depois do resplendor, ele pergunta, né, quem é esse Senhor? E aí o Senhor responde: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, ele sabia quem era o Senhor, né? Ele sabia ali porque ele conhecia, ele entendia quem era Jesus, e Jesus ali se apresenta a ele, né? E dá uma expressão que eu acho muito interessante, que Paulo vai provar disso, né, ao longo da sua vida, e também passando essa mensagem a Timóteo, que é a expressão que Deus fala para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, não adianta você fugir, você resistir, você recalcitrar, não adianta. O que eu determinei para a sua vida vai acontecer, está feito, né? É interessante também, para dar um exemplo, para os irmãos entenderem melhor essa expressão. Por exemplo, quando o boi, né, ele está ali no curral e alguns animais são selecionados para serem ou para levarem, né, ao abatedouro, eles ficam ali enfileirados, né, e tem uns aguilhões ao lado, né, porque o boi, ele vai percebendo que vai morrer, ele vai percebendo que uns animais estão indo e outros não estão voltando, e ele fica atônito. Então, há ali, né, a ideia do dono, né, do curral, colocar aguilhões ali, colocar alguns espetos pontiagudos, que é para justamente limitar, né, ali a locomoção do boi, e é uma forma de dizer para ele: olha, não adianta você fugir, não adianta você querer correr, porque o que está determinado para acontecer vai ser feito. Então, realmente foi isso que Deus queria dizer a Paulo: olha, não adianta você fugir, querer sair daquilo da minha vontade, porque o que eu determinei para você, com certeza será feito. Então, eu acho muito interessante essa mudança de plano, né? Desde a sua conversão até agora, Paulo instruindo o jovem Timóteo. É isso mesmo, irmão Ayrton. E vocês tocaram num aspecto muito interessante, que é o serviço, ou a obra de Deus, ou o amor à obra de Deus. Paulo, ele era repleto desse sentimento, cheio do Espírito Santo e cheio desse sentimento de amor pela obra de Deus. E assim ele instruía também Timóteo. E aqui já vai ficar uma dica pedagógica para o professor, para trazer uma parábola, aquela parábola que está descrita lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos sou mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Veja que o amor pela obra de Deus deve estar acompanhado por esse sentimento de que você está fazendo a sua obrigação. Nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Nós, como evangelizadores, como testemunhas da Igreja de Cristo, nós devemos evangelizar e tocar a obra do Senhor com amor, ao ponto de dizermos que somos servos inúteis. Não é que nosso serviço não tem utilidade, ele tem muita utilidade, mas nós não fazemos nada mais, nada menos do que deveríamos fazer. E Deus, ele não tem uma dívida para conosco de acordo com o nosso trabalho. Não é porque eu ganho almas para Jesus, não é porque 10 pessoas aceitaram a Jesus num culto por conta da minha pregação que eu tenho algum crédito perante Deus ou que Deus tem alguma dívida comigo. É óbvio que Deus recompensa quem Ele quer recompensar. O trabalho não é inútil por ele mesmo, porque a obra é de Deus, mas Deus não tem dívida conosco. Na verdade, a nós é dado o direito de poder pregar o Evangelho, né? E agora, voltando um pouco para o texto base, os versículos 14, 15 e 16 dão, na verdade, a toada de todo o livro de Timóteo, de toda a carta, a epístola escrita a Timóteo. Porque você vê que Paulo endereça a Timóteo
mas ele traz um aspecto muito importante, que é coluna e firmeza da verdade. Obviamente, a gente vai tecer mais alguns comentários durante a lição, mas o que Paulo está trazendo aqui, que eu acho que é o centro, eu poderia dizer até de todas as epístolas pastorais, é que há um serviço específico que precisa ser feito, com cuidado, com zelo, porque haviam doutrinas várias que queriam desvirtuar. E desvirtuar o quê? Desvirtuar o evangelho. É esse o serviço, evangelizar, dar a boa nova realmente, né? E é o que está escrito aqui no versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Se nós pudéssemos inverter aqui o texto base, eu diria que esse é o principal versículo, porque esse versículo aqui trata de um mistério específico, que é o mistério da piedade. E esse mistério é revelado em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, professor Lins. Então, já indo aqui para o tópico 2, né, como a gente já comentou, Paulo primeiro instrui as mulheres, depois os presbíteros, os diáconos e agora o corpo de Cristo, né, a igreja. E é interessante que, quando ele escreve, essas instruções não são só para Timóteo, mas para toda a igreja e, consequentemente, como nós somos a igreja de Cristo, essas orientações também são para nós, membros da igreja, né? É interessante o uso da expressão a casa de Deus, né? E a igreja, de fato, ela é esse local onde Deus habita. A igreja, ela sustém, né? Ela suporta as escrituras e a doutrina de Cristo. Deus, ele habita na igreja, e se nós somos essa igreja, Deus habita em nós. E temos várias referências bíblicas para isso, que somos templos e morada do Espírito Santo. Eu trouxe aqui só duas, que foi 1 Coríntios 3, vou ler aqui rapidinho para os irmãos, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí, capítulo 6, de 1 Coríntios ainda, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, fora outras que eu tenho certeza que você, querido professor, conhece, muitas referências bíblicas que tratam a respeito disso, de que nós somos a igreja de Cristo, né? E para falar de igreja, para falar de conduta, para falar, talvez, já fica até uma dica aí, professor, se você tiver um tempinho, comentar um pouco sobre ética cristã, né, de alguns comportamentos que os cristãos devem ter durante a sua caminhada. Nós sabemos que a igreja atualmente ela enfrenta uma crise de liderança, né? Seja pela falta de líderes, seja pela falta de líderes capacitados, né, ou líderes embasados e fundamentados na palavra. E isso se dá, né, uma grande parte dessa culpa se dá pelo relativismo moral, né? A negação de uma verdade abre espaço para que a gente tenha diversos comportamentos inadequados e que vão de encontro à palavra de Deus, né? E isso é muito comum nas redes sociais, por exemplo. Nós vemos pessoas que adaptam ali o evangelho, né, a seu bel prazer, de forma que consiga se justificar o seu pecado. E fazendo isso, essas pessoas são líderes, são pessoas que estão em posições de liderança, ela acaba influenciando os membros da sua igreja e fazendo com que essas pessoas se direcionem no caminho, não no caminho de ascender ao céu, mas no caminho de se distanciar dele. Por isso a importância de uma liderança fundamentada na palavra, para que ela instrua suas ovelhas no caminho reto, nos caminhos que levam para o céu. E é por isso que o que mais vemos por aí são as igrejas inserindo práticas mundanas dentro dos seus cultos, né? E os membros, por estarem sendo guiados por esses líderes, eles acabam afundando nessas práticas, né? Isso traz um perigo muito grande para a igreja. E eu queria tecer um comentário também sobre o termo a igreja do Deus vivo, né? Paulo, não é novidade para ninguém, que ele é muito estratégico na sua forma de escrever. E quando ele coloca a igreja do Deus vivo, sendo Éfeso ali uma cidade pagã, né? Com os cultos à deusa Diana, como já comentei, né, com o seu templo colossal lá, que chamava a atenção. Essa adoração à deusa Diana era tão forte que eles vendiam a miniatura do templo da deusa Diana para os visitantes que passavam, né? Então, ele começa já dizendo a igreja do Deus vivo, né, para contrastar com o paganismo, né, que era a adoração aos deuses mortos. Então, Paulo ele é muito perspicaz na sua forma de escrita, né? Então, Paulo ali falava da igreja do Deus vivo, né, que morreu por nós e ressuscitou. E aí, eu queria também trazer só mais um ponto, que é a expressão coluna e firmeza da verdade, né? Aí eu quero puxar um pouco a sardinha aqui para a minha área,
que na engenharia civil a gente brinca que se fosse pelos arquitetos, né, as estruturas elas seriam flutuantes, porque eles gostam muito de estruturas em balanço, né, estruturas que são estruturas de balanço, são estruturas suspensas que são apoiadas em uma de suas extremidades. Mas parece que quanto maior o balanço, mais bonita a obra, né, para eles. E por isso a gente tem essa brincadeira. Mas esse comentário é só para mostrar, né, que não dá, pelo menos ainda não é possível, construir uma estrutura sem apoiá-la numa coluna. É necessário que haja esse apoio, porque é esse apoio que transfere os esforços daquela estrutura para o solo. Então, é indispensável. Se não houver coluna, não há sustento, não há balanço, não há estrutura suspensa. Então, da mesma forma, né, a Igreja de Deus ela sustenta toda a gloriosa verdade do Evangelho, porque ela se baseia em Cristo, que é a própria verdade, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, eu trouxe aqui, queria ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios 3, versículo 11, vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo ele é esse firme fundamento, e a igreja como representante de Cristo é esse fundamento que sustenta a sua verdade. E só para finalizar a minha contribuição desse tópico 2, eu trouxe uma citação de John Stott que ele vai falar justamente sobre essa função de coluna da igreja, né? Ela é a coluna não só porque sustenta a verdade, mas também porque tem a função de mantê-la no alto, à vista, de modo que não fique escondida do mundo. Amém, irmão Cleanto. E você tocou num aspecto muito interessante aqui, da carta a Timóteo, que Paulo ele meio que dá uma indireta, mas sendo cirurgicamente direto, né? Ele fala que há uma igreja, né, que é uma igreja de um Deus vivo. E como você mesmo já comentou aqui, né, em outra oportunidade, haviam muitos pagãos em Éfeso, haviam também muitas doutrinas que se afastavam da doutrina verdadeira do Evangelho, né? E Paulo ele combatia, e assim Timóteo também deveria combater, tanto os judaizantes, quanto os pagãos, quanto os helenistas, quanto todos aqueles conflitos que permeavam e tentavam de alguma forma entrar dentro da igreja. Havia um templo lá, o templo da deusa Diana, como você mesmo comentou, né? Mas aqui se tratava de um templo diferente, de um organismo vivo, da igreja viva de um Deus vivo, né? E diferente do que pregavam os gnósticos, né, os deístas, né, de que Deus não interfere na história humana, de que Deus não pune, de que Deus não julga, havia sim um Deus, há um Deus que julga, que interfere na história do homem e que ele realmente tem o poder de intervir não somente na história do homem, mas na história da igreja e na sua relação com os outros homens, né? E também na relação da igreja com os outros homens. Então, é muito importante, por exemplo, a gente lembrar lá do que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz o seguinte, vamos começar a partir do versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Veja que Paulo tinha um ministério, né? Que era anunciar entre os gentios. Por meio do quê? Do evangelho. As riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Agora veja o versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja é um instrumento de conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Portanto, eis aqui a preocupação de Paulo em dar diretrizes a Timóteo para que todo o proceder com a igreja fosse executado de uma forma que realmente propagasse uma verdade, propagasse um evangelho e propagasse realmente que havia uma estrutura em que se fundamentar. E essa estrutura era numa verdade, e a verdade era Cristo, né? Essa verdade agora revelada por um Deus que se fez carne, né? Que habitou entre nós, que morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, né? Amém? Amém, irmão Mateus. É bem verdade que a missão de Paulo era muito difícil, né? Pois ele enfrentava diretamente as pessoas acerca do Evangelho de Jesus Cristo.
Quando ele queria trazer, né, a expressão como convém andar, ali era, a princípio, um ensinamento a Timóteo, mas ele entendia que aquele ensinamento iria passar, iria atingir as pessoas, e ele precisava encorajar Timóteo, né, a defender o evangelho de Jesus Cristo. Porque como convém andar era como se fosse uma instrução de Paulo para todas as pessoas que aceitassem a Jesus Cristo, que não simplesmente tivessem, né, aquela vontade do mundo passado, aquela vontade das coisas que fazia, né, de forma pregressa, mas que agora, aceitando Jesus Cristo, tivessem, né, uma forma diferente de estar. E quando a gente também, né, só recapitulando, fala sobre a casa de Deus, a casa de Deus ali, a casa do Deus vivo, que Paulo queria apresentar a Timóteo e aos irmãos em Éfeso, era justamente dizer que não era a casa, o templo, né, o aspecto físico ali, onde as pessoas se reuniam, mas sim o coração daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas representavam a igreja do Senhor, que representavam a casa do Deus vivo. Era esse Deus vivo, né? Não o Deus morto, como vocês citaram, né? A Diana ali, a deusa pagã. Não era isso, mas sim o Deus vivo que representava dentro da igreja. E também, para finalizar, né, esse segundo ponto, achei muito interessante falar sobre o Deus vivo, quando fala a respeito de dizer que esse Deus vivo realmente era diferente dos deuses pagãos, porque isso era muito forte, né? A influência da heresia, a influência do gnosticismo, quando o evangelho ia avançando e as pessoas aceitavam, elas queriam trazer para dentro do cristianismo, né? Dentro do evangelho de Jesus Cristo, aquilo que elas faziam anteriormente. Então, quando Paulo ele confronta isso, ele quer realmente mostrar, olha, vocês agora servem a um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus pagão, não é um Deus que está ali apenas como estátua, não é um Deus que está ali, que tem até, né, aquela expressão comum, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, não. Agora vocês estão diante de um Deus que é vivo, de um Deus que vai trazer a verdadeira essência daquilo que vocês precisam, que vai preencher o vazio que está dentro de você. E para isso vocês precisam entender isso, entender como convém andar, entender que há, né, um sentido à casa de Deus e que também ele é vivo e está com certeza com vocês para encorajá-los e guiar vocês, né, para os caminhos dos céus. Amém. Então, agora, já partindo para o terceiro ponto, né, o terceiro tópico, que tem por título O Mistério da Piedade, é interessante que Paulo ele entoa aí um louvor, né, um cântico da igreja primitiva, no versículo 16, né, e ele nos mostra que todo o sistema da verdade cristã é uma revelação divina e não uma mera invenção humana, né? Ele é chamado de mistério da piedade porque nós só podemos conhecê-lo pelo fato de Cristo ter se revelado a nós. Mesmo sabendo que nós não o conhecemos plenamente, né? Porque a própria palavra nos diz que não somos capazes, porque as suas obras transcendem o nosso entendimento, e isso está lá em Efésios 3, 17, 18 e 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? E então Paulo ele escreve esse versículo 16, né? E tudo que ele coloca no versículo se refere a Cristo. O hino começa tratando sobre o nascimento e termina fazendo referência à gloriosa ascensão de Cristo, né? Ele parte da humilhação à exaltação. E aí você tem expressões como o verbo se fez carne, né, que está lá em João, né? Jesus ele foi justificado pelo Espírito, ainda que os homens, nem todos os homens tenham reconhecido a sua glória, ele foi plenamente justificado pelo Espírito Santo. Os anjos contemplaram Jesus, né, desde o seu nascimento, sua tentação, o seu ministério, a sua agonia, a ressurreição e a ascensão. Em todos esses momentos, os anjos contemplavam a glória de Jesus, né? E ele foi crucificado, né? Sua crucificação e posterior ressurreição foram de extrema importância para que os povos o adorassem, os povos de todos os lugares, as raças, tribos, povos, línguas, todos começaram a adorá-lo como Senhor e Salvador, né? E por fim, ele é recebido na glória, né? O mesmo Jesus que ouviu lá atrás os gritos de acusação e os gritos do povo para que o crucificassem, agora ele vê os céus abrindo os portais para recebê-lo. Amém, irmão Cleanto. A gente pode observar que Jesus Cristo, né, tem esse papel também de ser a coluna da verdade, né? É muito interessante a gente entender essa advertência de Paulo quando ele encoraja Timóteo a, independente de qualquer coisa, sempre pregar a verdade.
porque eles estavam confrontando o pecado, né, diretamente, mas ele sabia da responsabilidade dele em pregar a verdade, independente de qualquer coisa. E há um risco, né, quando você não prega a Bíblia Sagrada de forma com peso, né, de forma com uma postura espiritual, porque você prega, né, traz uma mensagem que não tem, que não vai gerar efeito naquela pessoa, porque aquilo ali não tem um peso espiritual. Eu separei aqui um texto para corroborar com isso, a respeito dos tempos trabalhosos, né? Quando Paulo ele adverte a Timóteo, né? Quando ele encoraja a pregar sobre a verdade, como coluna da verdade, o próprio Jesus Cristo, ele também fala, olha, haverão tempos trabalhosos, né? Na segunda epístola, capítulo de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então perceba de que ele vai listando uma série de perfis, né, de pessoas que iriam dar esse trabalho, né, que iria dificultar a propagação do evangelho. Mas ele diz, né, que embora tenha esse momento de tempos trabalhosos, né, em que as pessoas colocam a pregação ao evangelho sem ser cristocêntrica, né, as pessoas trazem uma mensagem de ego, as pessoas trazem uma mensagem, aquela expressão comum de que Deus só quer o coração, mas não era realmente aquilo que Paulo queria dizer. Paulo queria dizer, olha, haja com a verdade, pregue com a verdade. Haverão tempos trabalhosos, né? Haverão perfis de pessoas que vão atrapalhar, né? Mas que você tenha uma mensagem voltada para que seja uma mensagem cristocêntrica, né? Onde Cristo seja o centro da sua mensagem. Porque Jesus Cristo, ele sendo o ser perfeito, né, apresentado como ser perfeito, é aquilo que faz mudar o homem. Porque quando as pessoas pregam, né, sem ser uma mensagem cristocêntrica, elas vão massagear um ego, elas vão citar um exemplo de um humano, de uma pessoa. Hoje é muito comum, né, as pessoas citarem aqueles livros de autoajuda, aquela teologia coach, né, que é apresentada hoje para massagear o ego. Mas Paulo queria advertir Timóteo justamente contra isso. Ele, olha, se você apresenta Jesus Cristo como o centro, se você apresenta Jesus Cristo como um ser perfeito, como aquele que veio, né, de Deus Pai, como homem, passou por todo aquele processo, né, de forma perfeita. Nele não havia falha, nele não havia erro, e agora ele morre em morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscita, né, dá a volta por cima do plano salvífico e traz tudo aquilo que a humanidade precisava, né? Ele quebrou toda a diferença ou todo o caminho que havia, né, entre Deus e a humanidade. Ele agora abre esse caminho e faz com que as pessoas aceitem a ele. E através desse Cristo, né, numa mensagem cristocêntrica, a gente entende a verdade que liberta. E Jesus Cristo, por ser perfeito, por ter a perfeição, né, alinhada ao papel de Jesus Cristo, isso nos dá muito orgulho e nos dá uma série de mensagens para falar sobre isso. Porque o nosso conteúdo da nossa mensagem não pode ser vão, não pode ser em vão. É Jesus Cristo o centro da nossa mensagem. E isso é interessante quando o evangelista Mateus escreve, no capítulo de número 7, e versículos 21 ao 23, que fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente precisa, né, ter essa consciência de falar sempre a verdade, independente de qualquer coisa, porque a expressão bíblica, né, de Deus para conosco naquele grande dia será de rejeição, porque aparentemente você falava a verdade, mas Deus conhece o seu coração. Então, independente de qualquer coisa, precisamos falar a verdade.
precisamos defender a verdade, né? O céu é real. Devemos apresentar Jesus como o Salvador, para que a gente possa entender isso e acreditar nele e mostrar para o mundo esse caminho, né? E Paulo ele fez muito bem isso, tanto é que o evangelho cresceu muito e foi propagado por todo aquele lugar. Amém, professor Ayrton? É isso mesmo, né? Jesus, ele é essa verdade. A própria palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos. E é muito importante você, professor, trazer para o debate da sua sala de qual seria o centro dessa verdade. Nós bem sabemos que o centro, a verdade, era o próprio Cristo, né? E quando a gente lembra que João Batista pregava nos desertos, dizendo: arrependam-se, se batizem. Ele, quando viu Jesus, lá no versículo 29, ele disse o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Os judeus esperavam um reino, né? Foi prometido desde os patriarcas que seria estabelecido um reino. E esse reino de Deus que haveria de vir, eles tinham uma concepção de que o reino seria um reino que derrubaria todas as amarras com outros povos e dominações, um reino que seria estabelecido através da força, mas o reino de Deus que estava para vir e veio. O próprio João Batista, era como se João Batista estivesse dizendo: o reino de Deus não está por vir, o reino de Deus começou. O reino de Deus é agora, se iniciou ali. Quando Jesus se apresentou diante de João, João declarou: eis o Cordeiro de Deus. É como se João estivesse dizendo: o reino de Deus não está só mais próximo, o reino de Deus já foi estabelecido e está entre nós. Esse é o centro do evangelho. Então, o evangelho, meus irmãos, ele tem um elemento objetivo, propriamente dito, que é dar as boas novas ou propagar as boas novas, mas ele tem um elemento subjetivo extremamente importante, que é quem? Jesus. Jesus é a boa nova, Jesus é o Cristo. Então, esse conteúdo específico, ele diz o seguinte: o evangelho são as boas novas da pessoa e da obra de Jesus. E é interessante que os escritores, né, os apóstolos, eles até então sempre escreviam que o reino de Deus, se referindo ao reino de Deus. Mas depois, o reino de Deus tinha características tão específicas e apontavam tanto para Jesus, que passou a ser o reino de Jesus. O reino e a obra de Jesus. Tanto é que quando você vai ler nas epístolas, você vê essa alusão muito clara, essa declaração de que o reino de Deus é, na verdade, o reino de Jesus. E o evangelho, ele inclui a afirmação de que Jesus é o Cristo, que é o rei prometido, e que é o rei que habita no nosso meio, que habitou no meio daquele povo, e que estava ali iniciando o reinado. Né? Então, Cristo, ele era filho de Davi, né? Homem encarnado, mas era senhor de Davi. Cristo e o seu senhorio não podem ser afastados do centro do evangelho. Qualquer mensagem propagada, evangelizada, que afaste Cristo do centro e que tire de Cristo o seu senhorio, a sua autoridade, a sua superioridade como Deus, é um evangelho nulo, um evangelho fracassado, um evangelho fraco e que faz as pessoas ficarem fracas. E agora eu gostaria de trazer o que está escrito lá em Gálatas, só para elucidar bem aqui esse comentário, no capítulo 1, versículo 6. Veja que Paulo está escrevendo agora não a Éfeso, não a Timóteo, mas aos Gálatas, mas ele se surpreende com uma coisa absurda. Ele escreve o seguinte, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O grande problema do mundo atual é que ele não somente se afasta do evangelho de Cristo, mas ele direciona aquelas pessoas que acreditam no evangelho para um evangelho errado. E aí Paulo, ele até escreve no versículo 7 que não existe esse evangelho errado porque só há um evangelho. É como se houvesse uma contradição. Paulo dissesse assim:
todos os irmãos estão indo para um evangelho, se afastando do evangelho para um evangelho errado. Aí depois ele diz, não, mas espera aí, não existe outro evangelho, só há um único evangelho. E tudo que não for esse evangelho único que já foi pregado a vocês, seja anátema. Em outras ocasiões, Paulo fala que se um anjo descesse e pregasse outro evangelho, se viesse vestido de ouro, se aparecesse alguém com um evangelho mais palatável, como tem muitos aí, né, que tiram o senhorio de Cristo, que tiram Jesus do centro e colocam o homem, né, o humanismo entrando dentro do evangelho, entrando dentro da igreja, se aparecesse alguém que desse uma proposta de um outro evangelho, que não fosse o que já tinha sido pregado, a graça que já tinha alcançado, que fosse anátema, ou seja, que fosse considerado condenado. Meus irmãos, são avisos importantes que nós devemos trazer para o hoje, para o agora, e que nós estamos enfrentando isso. Cleanto mesmo já falou, né, o relativismo, o hedonismo, o humanismo, ele entra dentro da igreja e nós precisamos ter cuidado. Qualquer evangelho que tire Cristo e a sua obra perfeita do centro e tire todos os conceitos de justificação pela fé que há em Cristo, pelo sangue de Jesus e coloque em qualquer outra coisa, como obras, por exemplo, tudo isso seja considerado anátema. E nós devemos ter em mente também, bem claro, que nós somos impotentes para trazer qualquer pessoa à fé. Nós não convencemos ninguém à fé. A fé é dada e ela precisa ser tomada posse, precisa tomar posse da fé. E a profissão de fé é diferente da prática da fé. Não é porque um dia eu levantei a minha mão, não é porque um dia eu sinalizei, baixei minha cabeça, ou eu me direcionei para a frente de um púlpito e professei a fé cristã, que isso seja a mesma coisa de praticar a fé. Nós devemos tomar posse da fé. É por isso aqui que Paulo ele adverte sobre a conduta da igreja, a conduta dos membros, né? Nós devemos praticar a fé, viver a fé. Eu acho que esse é o principal objetivo desse tópico 3 da lição, né? Falando sobre a verdade, essa verdade que é Cristo. Amém? Amém, professor Lins. Eu já trago aqui as minhas considerações finais, né? A gente já chegou ao fim do podcast, trouxemos aí os 3 pontos, e só para concluir, eu queria trazer uma questão, né? Que, como a gente está tratando aqui de uma lição para jovens, né? O jovem, a vida dele é um tanto quanto atribulada, né? Você tem preocupação ali com o trabalho, com faculdade, com casamento, e talvez alguém possa dizer que é muito difícil seguir essas instruções de Paulo, e de fato é difícil. Mas aí tem uma frase que o nosso pastor presidente aqui da IADERN sempre fala, que é que só vale a pena ser crente se for para morar no céu. E o evangelho é isso. O evangelho, ele requer renúncia. Então, se você quer ter um evangelho fácil, um evangelho que você molda ele conforme as suas necessidades, conforme as suas vontades, é melhor você nem perder tempo. É melhor que você deixe o evangelho e continue tendo essa má conduta, né? Essa conduta que não está de acordo com a palavra. Mas se você quer permanecer firme nos caminhos do Senhor e caminhando rumo ao céu, você precisa renunciar. Renunciar o seu prazer e renunciar aquilo que leva para longe de Deus, né? Deus, então, ele precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos viver o que está escrito lá em Mateus 6,33. Durante o Sermão do Monte, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas que ele menciona nos versículos anteriores vos serão acrescentadas. Então, para viver essa primazia, né, para colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós precisamos renunciar a nós mesmos. E é isso que o Evangelho de Cristo nos convoca a fazer, renunciar a nós mesmos. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo, discípulos e prontos a servir na sua obra. É assim que Paulo, eu acho que essa é a mensagem essencial de Paulo, né? Está disposto a renunciar, está disposto a servir, está disposto a viver uma vida para Cristo. E assim eu já encerro aqui a minha contribuição e desejo, professor, que sua aula seja excelente, que você tanto ensine quanto aprenda nesse processo de ensino-aprendizagem com os seus alunos. E, em nome de Jesus, nos vemos em um outro episódio aqui do podcast. É isso aí, meus amigos. Irmão Cleanto e irmão Matheus Lins. E caros professores, né, que nos assistem, a minha palavra também de gratidão ao fim deste podcast.
e também é de encorajamento, né? Que a gente possa encorajar os nossos alunos a defenderem a fé, né? A defenderem Jesus Cristo como a verdade que liberta, como a verdade que transforma, que esse evangelho que completa, né, o que preenche o coração do homem possa ser e ter, né, esse poder, que esse evangelho, né, que a gente proclama, que a gente fala, possa ter poder e impacte muitas pessoas. E para finalizar também, eu gostaria de deixar o versículo clássico, né, que Paulo escreve nos Romanos, ele fala ali no capítulo 11, versículo 36, porque essa obra não é nossa, né, essa obra é de Deus. Então vamos ao versículo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. E como consideração final, eu gostaria de deixar registrado o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, este é o evangelho genuíno. Deus o exaltou soberanamente, dando um nome que é sobre todo o nome. Amém, meus irmãos? Então é isso. Eu desejo para você, querido professor, uma boa aula nesse final de semana e que você atinja aí seus objetivos, que é trazer Cristo para o centro, assim como Paulo também advertiu a Timóteo, trazendo Cristo para o centro. Não há doutrina errada, não há heresia que subsista. Cristo é o centro. Amém. Amém. Abraço, meus amigos, e até o próximo episódio.